Então vamos lá, pessoal, retomando aí a nossa segunda parte, né, vamos falar um pouco então daquela, né, atividade avaliativa que eu deixei lá no Ava de vocês. Nós vamos ter esse momento agora aqui explicativo. Depois desse momento explicativo eu vou dar uns 20 minutos para que vocês tentem realizar isso aí individualmente ou em dupla. Pode ser feito até em dupla e pode ser feito aí também via consulta. Vocês podem estar, né, consultando aí pela internet. Depois eu faço algumas considerações finais com vocês. Então, imagino que eu vou agora aqui de 10 a no máximo 10h15, 10h20 com vocês. Depois deixo ali de 10h20 a 10h40 vocês tentarem tocar o trabalho, abro o áudio de vocês para vocês tirarem dúvidas comigo sobre cada uma das questões. Após isso, eu faço considerações finais, encerrando esse nosso momento aí de hoje. Beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela do Word aqui de vocês. Então, ó, sobre essa número 1. A número 1, então, fazendo esse lembrete, rememorando esse conceito tão importante aí que nós já tratamos, a gente falou naquela segunda aula presencial sobre os BRICS, né? Esse acrônimo, essa sigla que foi criada por um estudioso inglês, né, que significa ali o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Quando que foi criado? Foi criado ali na década ali de 2000 a 2010, exatamente quando esses países eles despontavam e cresciam pra caramba, né, a nível econômico. Estavam crescendo demais da conta, até o ano de 2008, ali, principalmente com a crise americana. E esse acrônimo foi criado meio que falando, ó, esses 5 países aí são os países que vão ser as próximas bolas da vez aí, vai ser a galera que vai bombar e que na próxima década vai estar ali, né, tomando conta das ações econômicas mundiais. Moral da história, né, esse estudioso errou feio, com exceção da China num primeiro momento e a Índia no segundo, que ainda estavam crescendo muito forte. Brasil, Rússia e África do Sul despencaram ali o crescimento econômico, né? Cada um por um motivo. Essa questão, o que é ideal você fazer nela, né? No primeiro momento, ler muito bem, né? Eu tento assim, imagino como os demais docentes de vocês ali, trabalhar sempre em atividades avaliativas e em provas, trabalhar sempre questões que exijam uma interpretação de vocês. Isso é muito importante, tá? Então, por que esse enunciado? E olha que esse enunciado aí está pequeno ainda, né? Eu costumo colocar alguns enunciados maiores. Mas por que esse enunciado às vezes está grande, professor? Por que você faz isso? Então, o foco é exatamente já ir preparando vocês para situações que vocês vão enfrentar na vida profissional de vocês, né? Então, aqueles que estão fazendo o curso, que vão tentar muitos concursos ali, ou já estão tentando, né, já sabe, questão de concurso, utiliza sempre ali a taxonomia de Bloom, né? Que é essa referência que eu também utilizo para construir as minhas questões. Então, a gente sempre vai utilizar ali verbos de comando. Então, no meu caso ali agora, ó, interprete as assertivas abaixo, assinalando a correta. Então, é muito importante no primeiro momento que você leia a questão, você interprete ali aquilo que está sendo, né, pedido. No segundo momento, é muito importante que você tenha uma noção do que acontece em cada um desses países. Óbvio que essa número 1, eu a construí antes, né, de tudo começar agora, né, na atual situação econômica global do coronavírus. Tá? Então, é uma questão autoral, todas que estão aí são, né, todas que eu vou dar para vocês também serão. Então, você pode jogar na internet que você nunca vai achar, mas a parte, sim, dos países e tudo mais, sim, você pode pesquisar ali para ter uma ajuda ali para tentar responder. Mas, basicamente, né, a chave para a resposta está bem simples. Você não precisa saber o que aconteceu com a Rússia, igual eu falei ali, ó, né, da Rússia sobre a invasão na Crimeia, do que está na letra A. Não vai ser isso que vai ser decisivo para a questão dar certo ou estar errada. Por mais que eu coloque fatos, eu coloco eventos que aconteceram ou que estão acontecendo no mundo, eu não posso nunca cobrar isso de vocês. Não é isso que é o foco da disciplina. O foco da disciplina está exatamente aonde? Está na questão conceitual. Então, o que vai fazer a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D estar certo ou estar errada é exatamente o que? A parte de conceito. Então, se eu estou falando de PIB, é alguma coisa que vai estar ali na letra A que vai fazer dela certa ou errada, envolvendo o PIB. O que está lá da Rússia invadir a Crimeia, o que está lá, né, da China com relação lá
a outras situações, né, dentre outros, né? Então, assim, nada ali vai estar, o que vai estar decisivo para estar certo ou errado, vai ser um detalhe, uma curiosidade, vai ser algo que tem lá na cultura indiana, vai ser algo que vai estar na China, não. Eu jamais cobraria isso de vocês, né, gente? Não é nem necessário. Eu coloco ali para rechear a questão, para dar na questão realmente requisitos mais técnicos, para dar na questão ali detalhes realmente que a recheiem, né, que a completem, que façam aí, que fique uma questão realmente mais plena. Mas de modo algum eu poderia cobrar isso de vocês e isso ser o decisivo ali para estar certo ou errado. Então o que vai fazer, número 1, estar certo ou errado é conceito. É a parte conceitual ali de PIB, de crescimento econômico, no caso ali da letra A, da letra B também PIB, da letra C também, ó, pode ser o PIB ou o PNB, né, que são as duas medidas lá de crescimento econômico. Então lembra, o PIB é aquele somatório de toda a riqueza produzida no território ali, naquele território, né, do país. Já o PNB, ele considera o somatório de todas as riquezas em todos os territórios mundiais, né? Então pode ser aquela empresa japonesa que está fora do Japão, ela também conta para o PNB japonês, né? Uma empresa brasileira que está fora do Brasil também conta para o PNB brasileiro. Então, essa diferença do PIB e do PNB, e a letra D também ali pode ser sobre inflação e também sobre o PIB. Então, vai ser conceito, que vai fazer a letra A, B, C ou D estar certa ou estar errada, ampara-se na questão conceitual e não, no caso, na questão de qualquer outro detalhe ali técnico, né? Então, não é essa situação. Bom, a número 2. A número 2, ela está ligada às agências de classificação de risco. As agências de classificação de risco, né? Então, essa número 2, ela está diretamente ali vinculada a um conceito muito recente que nós trabalhamos, né? E que também, obviamente, por mais que eu possa, né, acessar ali todo o mapa mental que nós já trabalhamos em cima aí de agências de classificação de risco, é óbvio que a nível de resposta vai estar em algo um pouco mais simples. Então, só para revisar alguns conceitos muito importantes com vocês sobre agências de classificação de risco. Primeiro, né, nessa questão eu já peço que vocês assinalem a incorreta. A incorreta. Então, quais são as palavras-chave aí, quais são as análises-chave que vocês vão fazer para gabaritar muito facilmente aí a número 2? Primeiro passo, o que é uma agência de classificação de risco? É uma agência que é paga, uma agência que existe simplesmente para imputar notas em determinados produtos financeiros. Ponto. É isso que ela faz. Ela vai lá e dá uma nota, ela vai lá e fala se algo é bom, se algo é ruim, se algo serve para ser investido ou não. É para isso que serve, num primeiro momento, uma agência de classificação de risco, para dar essa referência para os investidores daquilo que pode ser investimento de longo prazo, daquilo que só pode ser investimento especulativo. Então lembrem lá, tem a primeira divisão e aquela segunda divisão, né, naquele slide das agências de classificação de risco. A primeira divisão seria o quê? A primeira divisão são aqueles países que recebem o selo de grau de investimento. O que esse selo de grau de investimento significa? Ele significa o quê? Ele significa que aquele país, que aquele banco, que aquele produto, que aquela empresa pode receber dinheiro de longo prazo. Então, o grau de investimento é isso. Investidor, você pode colocar dinheiro na Suíça e esquecer que seu dinheiro está lá. Lá é um lugar que não vai quebrar, então você pode aplicar lá tranquilo. Por outro lado, o grau especulativo já é o quê? Já é um selo que não dá essa segurança para investimentos de longo prazo. Então, o grau especulativo já é a mensagem para aquele país, o produto, o banco, ou empresa, você pode até receber dinheiro, mas vai ser dinheiro especulativo, né? Então, uma vez que você é grau especulativo, uma vez que você não é grau de investimento, você só recebe dinheiro o quê? De curto prazo. Então, basicamente, o que são as agências de classificação de risco, que são isso? São empresas que classificam as incertezas de um país. E como é que funcionam as duas escalas, o grau de investimento e o grau especulativo, e o tipo de dinheiro que entra quando um país recebe um selo de grau de investimento ou quando um país recebe um selo de grau especulativo. Basicamente isso.
com esses conceitos que eu acabei de relembrar aqui, também vocês têm totais condições ali de gabaritar a número 2. Né? Ela já é mais simples. Vamos para 3. Lembrando que depois vocês vão poder me perguntar qualquer coisa, viu, gente? É o primeiro trabalho, então é o momento de vocês me acessarem ali no que vocês precisam. Eu vou abrir o áudio de vocês nos 20 minutos ali que eu vou deixar para vocês já irem pesquisando e tentando ver se adiantam alguma coisa. Quem sabe até se acabam. Às vezes eu deixo até de 20 a 30 minutos para vocês que já estão aqui, né, online aí comigo, até às vezes já acabarem isso, já fica uma coisa a menos para fazer e para entregar depois, né? Sempre que eu puder dar um tempo, teoricamente, do nosso ambiente de sala de aula, eu vou fazer para que vocês consigam, pelo menos, adiantar a coisa, de modo que acumule menos com outras atribuições aí que a gente sabe que muitos estão tendo, principalmente quem está trabalhando, às vezes trabalhando em casa aí. Eu sei que a rotina, às vezes, em casa está muito mais atribulada do que quando era, né, na empresa, no negócio lá que vocês trabalham. A número 3. A número 3, ela já fala do quê? A número 3 já fala de mercado financeiro, né? Então, já é uma questão sobre mercado financeiro, que foi um mercado que a gente discutiu principalmente, né, no último encontro ali e no penúltimo encontro, né, ambos já remotos. O que acontece? Toda empresa, quando quer crescer, ela entra numa encruzilhada, né, que é aquela encruzilhada teoricamente sadia, né? É uma encruzilhada que toda empresa sonha em ter ali na sua atividade corporativa. Que encruzilhada é essa? Você precisa crescer, você vai fazer uma expansão, você tem uma fábrica funcionando em um lugar, você quer abri-la num segundo lugar, você está vendendo a nível local, você vai vender a nível nacional, a nível mundial. Então, essa etapa de crescimento, ela está associada normalmente a uma captação de recursos externos. Então, toda vez que uma empresa vai crescer, ela precisa ali captar recursos externos para financiar esse crescimento dela, uma vez que ela normalmente não vai queimar todo o capital de giro dela, né, para fazer esse crescimento, senão ela cresce, mas já fica com uma dificuldade de caixa logo de cara. Então, ela não faz isso. O que ela faz? Ela pega recursos com terceiros. Ela tem duas opções para fazer isso. Qual que é a opção número 1? A opção mais comum aqui no Brasil é quando uma empresa quer crescer, ela vai numa instituição financeira, num banco, e pega um financiamento. Então, ela monta um projetinho, tenta ir, por exemplo, no BNDES, né, o Banco Nacional do Desenvolvimento, que é aquele que tem a taxa de juros mais baixa, né, a menos alta ali, então, do país. Então, tenta ir lá e acessar um financiamento ali. O que é isso? Um crédito de longo prazo para financiar esse crescimento dela. Qual que é a grande questão? Esse financiamento ele vem com juros, não é isso? Então, quando você pega dinheiro emprestado em banco, ele vem com uma taxa de juros. A empresa normalmente também deixa algumas garantias, né? Então, ela deixa lá, se ela tiver algum imóvel, algum terreno, ela deixa como garantia. Senão, os sócios daquela empresa deixam algumas garantias na hora de captar aquele recurso. Porque é aquilo, né? A instituição financeira, ela é parceira no lucro do negócio? Claro, se o negócio dá certo, uma parte do dinheiro que o negócio está ganhando, ele vai utilizar para pagar os juros daquele banco, né? Então, sim, a instituição financeira ela é uma parceira no lucro do negócio. Mas a instituição financeira ela não é uma parceira no risco do negócio. Se o negócio der errado, a instituição financeira ela tem as garantias dela para pegar aquilo que ela deixou, né? Que ela exigiu como garantia. E aí, se o negócio der errado, o banco vai fazer dar mais errado ainda, porque vai acabar, né, de levar a bancarrota aí, vai acabar de levar à falência aí aquele negócio que não deu certo, né? Então, por meio do financiamento seria assim. Qual que é a outra alternativa que as empresas têm, então, quando elas querem crescer e querem tentar fugir realmente ali dessa captação ali bancária, né? A segunda alternativa já seria via bolsa de valores. O que é isso? A empresa ela tem um capital fechado, a empresa é uma empresa limitada, e aí ela se torna uma empresa SA de capital aberto. Ao invés de ir lá no banco captar um financiamento, o que ela faz? Ela emite novas ações e capta dinheiro. Num primeiro momento, esse recurso ele vem livre de juros, sim. Ele não vem com juros. Por outro lado, é exigido uma série de coisas das empresas, né? É exigido transparência das empresas. As empresas elas são obrigadas a emitir os dados financeiros delas de 3 em 3 meses. A empresa deixa de ser de interesse privado e passa a ser de interesse público, né? Mas
as grandes empresas aí brasileiras e mundiais preferem esse segundo caminho do que o caminho número 1. Exatamente porque você tem ali essa possibilidade de captar recursos várias vezes, sem a necessidade de deixar uma garantia, sem a necessidade de ter um financiamento ali com uma taxa de juros, e também, e o mais importante, é você buscar ali a parceria no lucro e a parceria no risco do negócio. O acionista, ele é um parceiro no lucro do negócio? Com certeza. O acionista, ele é um parceiro no lucro do negócio, porque uma vez que a empresa ganha dinheiro, se a empresa fecha um exercício contábil, se a empresa fechou o ano de 2019, por exemplo, com lucro, ela tem lá o ano de 2020 para distribuir uma parte desse lucro para o acionista, salvo em casos de eventualíssimos acontecimentos que possam realmente fazer com que a empresa precise usar esse dividendo que ela iria distribuir como caixa, uma coisa que, por exemplo, pode estar acontecendo esse ano. Esse ano, algumas empresas podem suspender o pagamento de dividendos. Mas fora isso, fora um ano catastrófico, fora uma situação realmente ali muito complexa que esteja acontecendo na economia, uma vez que a empresa lucra, ela é obrigada a distribuir uma parte desse lucro para os seus acionistas sob a forma de dividendo. Então, o acionista, ele é um parceiro no lucro do negócio. E o mais importante, o acionista também é um parceiro no risco do negócio. Pensem no Eike Batista, todo mundo aí, eu imagino que lembra dele. Chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo, Ele é nascido em Valadares, inclusive. Por mais que ele só foi nascido aqui, depois ele já foi para o Rio de Janeiro já. Até que ele nem se considera valadarense. Mas o Eike Batista, ele, quando as empresas dele quebraram na Bolsa, elas quebraram, ele quebrou, mas também um tanto de gente quebrou com ele. Aquele acionista que não vendeu as ações das empresas do Eike Batista foi lá e quebrou com ele também. Moral da história, a empresa, ela vê no mercado de ações parceria no lucro e parceria no risco do negócio, ao passo que a instituição financeira ou banco só é parceiro no lucro do negócio. Com base nessas informações, vocês conseguem mandar muito bem aí na número 3. Número 4. A número 4 foi agora, foi recente, não preciso nem falar muita coisa sobre ela, tá? É sobre monopólio, oligopólio e concorrência, e aí eu faço algumas perguntas para vocês com base em uma empresa hipotética de um setor hipotético, tá bom? Então, olha a empresa hipotética ali, eu criei a empresa XYZ, que está atuando no mercado de cosmética, um mercado realmente muito relevante, aí cada vez tem crescido mais. Essa empresa XYZ, ela possui em seu raio de atuação outras 15 empresas que competem com ela nesse mesmo mercado. Olha que doideira. Então, é ela e mais 15. Tá? Então, ela e mais 15 nesse mercado. Então, você já interpreta aí, é monopólio, é oligopólio, é concorrência. Essas 16 empresas, então, a XYZ e mais 15, elas têm somente 3 fornecedores. Então, vamos lá, o mercado de fornecedores é o quê? É monopólio, é oligopólio, é concorrência, já que são só 3 fornecedores, grandes empresas de atuação nacional. Tá? A dica ali já. Do outro lado, considerando os clientes, existem centenas, se não milhares de salões de beleza e centros de estética no conjunto das cidades que essas empresas distribuem. Então, como é que é esse mercado de cliente? É um monopólio, é um oligopólio, é uma concorrência? São milhares de salões de beleza, os clientes dessas 16 empresas ali. Então, você tem o mercado da sua empresa, que é a XYZ, que tem 16, você tem 3 fornecedores e você tem milhares de clientes. Analise cada um desses mercados. Então, olha lá, como é que é o mercado de fornecedores? Como é que é o mercado das empresas? Como é que é o mercado dos clientes? E aí eu faço uma última pergunta para vocês. Me dá uma dica de como ter uma oportunidade atuando nesse mercado com mais 15 realizando a mesma coisa. Como fazer um diferencial nesse caso? Aí já é uma pergunta para que você treine ali, exercite o seu cérebro, porque a primeira pergunta, como é que está o mercado de fornecedores? É fácil, você vai ver lá se é um monopólio, um oligopólio, uma concorrência e me responder. Como é que é o mercado das empresas, da sua empresa e das mais 15? Se é um monopólio, um oligopólio, uma concorrência. É mole. Como é que é o mercado de clientes? Se é um monopólio, um oligopólio ou uma concorrência. Mas a última pergunta não, aí já é uma pergunta que não tem resposta certa. Vai ter a sua opinião, outra vai ter outra opinião. Cada um de vocês pode me dar uma resposta diferente, que é o quê? Como oportunizar, como gerar uma oportunidade nessa empresa específica que eu criei aí para vocês. Como, qual dica você daria
para ela tentar realmente aumentar a oportunização dela neste mercado. Então, com isso, creio que vocês conseguem fazer aí a número 4. A última questão, a número 5, eu peguei duas notícias ali do início da década, né, da primeira metade da década de 2010 a 2020. Então, ó, Petrobras atrasou o balanço e deixou investidores no escuro. Isso foi na época da Lava Jato, viu, gente? A Petrobras atrasou o balanço dela em mais de um mês, né, para tentar apurar o que aconteceria, né, e qual que era o tamanho do rombo no caixa da Petro, né? Apurou que era maior do que R$1 bilhão, né, o rombo lá da Lava Jato. Todo mundo já deve ter visto filmes, séries que remetem a isso. Outra notícia lá de 2011, ó, Pan-Americano, a novela de uma fraude contábil. Esse banco, o Banco Pan-Americano, ele quase quebrou, tá? Nessa época, em 2011, ele pertencia ao Silvio Santos, do SBT, e pertencia à Caixa Econômica Federal. Ele quase quebrou, o Banco Central descobriu uma fraude contábil lá, o Banco Central interviu dentro do Pan-Americano, higienizou as contas do Pan-Americano, vendeu o Pan-Americano para um banco chamado Banco BTG Pactual. Hoje não existe mais Pan-Americano, hoje existe Banco Pan. Uma terceira notícia ali, ó, de 2018, CVM analisa acordo que a Qualicorp, que é uma empresa de saúde, plano de saúde, dá 150 milhões ao presidente da empresa. O CEO, né, o presidente ali da empresa, o diretor ali, né, do negócio. E as ações caíram 30% nesse dia. Então, percebem, todas essas três notícias são notícias que tratam o quê? São notícias que tratam, né, de uma baixa transparência no mercado, né? E toda empresa, quando ela está na Bolsa de Valores, toda empresa negociada no mercado de capitais, ela é obrigada a ter princípios ali muito sérios de transparência. Esses princípios, eles têm um nome. O conjunto de normas, o conjunto de regulamentos que prima pela transparência, ele recebe o nome de governança corporativa. A governança corporativa nada mais quer dizer do que transparência corporativa. Eu sei que a palavra governança, muitas vezes, a galera associa, né, essa palavra governança a governo, né? Mas, na verdade, o governança está totalmente ligado à transparência. Então, são técnicas ali, são ferramentas, são realmente regras, uma série de situações ali que primam pela transparência das empresas. Então, esse é o grande foco ali da governança corporativa. O que acontece? Essa governança corporativa, toda empresa ela está listada na Bolsa de Valores, ela tem que cumprir essas regras de governança corporativa. Então, quando um balanço atrasa, ela está cumprindo a governança corporativa? Não. Ela tem ali de 3 em 3 meses que divulgar os balanços dela. Quando ela faz uma fraude na sua contabilidade, não, ela não está sendo transparente, pelo contrário, né? Ela está tentando esconder alguma coisa. Quando ela pega 150 milhões de reais e dá para o presidente da empresa, pô, isso não é bônus, né? Isso dá logo a empresa para o cara, pô, isso não é um salário, isso não é um bônus. Isso é ultrajante, né? É um absurdo. Então, são essas três notícias. Então, relacione essas notícias com a importância das empresas estimularem essa transparência corporativa, né? Então, quando uma empresa é muito transparente, o que vocês acham que acontece? Por outro lado, quando uma empresa não é transparente, o que vocês acham que acontece? Basicamente, a questão quer saber isso, né? Então, quando eu pergunto aqui, ó, quando eu falo explicitando os pontos considerados cruciais, quando as mesmas o fazem, no caso fazem a governança corporativa, são transparentes, e as ameaças, quando elas não realizam medidas que confluem para uma maior transparência de números e atos. Então, basicamente é isso. Quando uma empresa é transparente, o que ela ganha com isso? Quando uma empresa não é transparente, o que vocês imaginam que ela perde com isso no mercado financeiro? Ok? Então, são essas 5 questões. Deixa eu voltar para cá com vocês. 5 questões vinculadas aí a mercado financeiro, né? Então, vou dar agora um tempo para vocês, tá bom? Vou dar um tempinho para que vocês possam realizar isso aí. Você pode fazer em dupla e com consulta. Pode usar esse chat de reunião aqui para vocês conversarem entre si, se quiserem. Senão, vocês têm o WhatsApp aí, outras ferramentas também muito mais ágeis. Vocês as utilizem, tá? Eu vou dar esses 20, 25 minutos, né? Podem abrir o microfone de vocês e tirar dúvida comigo a qualquer momento. Eu vou estar aqui, né, full time, né? Mas utilizem esse tempo
para tentar pelo menos adiantar essa atividade avaliativa. Qualquer dúvida eu estou aqui, seja pelo chat, seja pelo áudio de vocês, tá? Do jeito que vocês preferirem. Mãos à obra. Antes de vocês começarem, só pergunto, ficou alguma dúvida? Está tranquilo? Está pronto? Estão prontos para começarem? Sim ou não? Qual é o prazo para entrega? Não, o prazo vai até todos aqueles prazos que a gente combinou por enquanto nesse momento remoto. Tem até o dia do próximo encontro para entregar. Eu que não quero deixar com que vocês acumulem demais coisa para fazer em casa e estou dando esses 20 minutinhos aí, 25, para que vocês toquem essa parte inicial, beleza? E aproveitem a minha presença aqui para ajudá-los, caso vocês tenham alguma dúvida. Já fiz uma explanação básica que eu acho que vai ajudá-los, mas peguem lá para fazer, tendo alguma dúvida, eu vou estar aqui à disposição nesses 20 minutos ali. Então, de 15 a 25 minutos ali para vocês iniciarem. Tá ok, obrigada. Mas pode me enviar pelo AVA, né, pelo WhatsApp, por e-mail, até a outra semana lá. Só realmente quero oportunizar esse tempo de vocês aí e que realmente vocês já vão ali se adaptando ao meu estilo de cobrança em questões.
Pessoal, só para que vocês, né, desculpa interrompê-los aí, né, mas já eu volto, deixo o tempo de vocês ali. Mas só para que vocês vejam, eu, né, abri 2 sites aqui para exemplificar um pouco o que a Maíra perguntou, porque com certeza pode ser a dúvida de todos ali, até porque eu passei ainda de modo muito raso, né, por esses conceitos realmente ali de composições empresariais. Eu vou falar mais deles, principalmente no nosso próximo encontro. É só para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Ó. Então, abri primeiro da empresa que a gente está aqui, né, teoricamente vinculado a ela. Né, a aula de hoje é uma aula na Faculdade de Pitágoras, que está aqui embaixo, né, ela pertence aqui à Croton. Então, só para vocês verem como é que é uma composição empresarial. Aí, ó. Olha a composição empresarial da Cogna, que é a maior empresa de ensino privado aí do Brasil. Né? Então, você tem aí a Cogna Educação. Então, essa aqui é a controladora. Ó. Essa aqui é a dona de todas essas empresas que está aqui embaixo. Ó. Essas empresas aqui, então, elas são controladas da Cogna, que é a Cogna, que é a controladora, então. Então, o que acontece? Ó, a Cogna, ela tem quem? Ela tem essas 4 empresas aqui, e ela também tem esse braço aqui dela, né? Que é a Cogna Venture, né? Lembra o joint venture ali da coisa, né? Mas o venture quer dizer capital de risco, né? Então, venture capital é capital de risco. Essa é a parte da Croton, né? Da Cogna, que compra startups de educação. Então, ela tem esse braço esquerdo aqui, que é a Cogna Ventures, que por meio dele ela compra startups na educação. Então, esse lado aí, esquece ele agora. Do lado central aqui da coisa, né? Então, no lado central, ó, a Cogna tem 4 controladas. Essas 4 empresas são controladas pela controladora, que é a Cogna. Quais são as 4 controladas? A primeira, que nós estamos dentro dela, a Croton. Ela também é dona da Platos, ela também é dona da Saber e também é dona da Vasta Educação. Uma dessas visa vender material institucional ali para outras instituições de ensino, a outra conversa mais com educação básica, né? A outra conversa mais com essa parte tecnológica, né? E a parte de utilização de LMs, né? Esses Learning Management Systems, né, esses sistemas de gerenciamento da educação, e a outra conversa mais aí sim com o ensino superior, né, seja ele presencial ou à distância. Então, são 4 empresas que são controladas pela Cogna, que é a controladora. O que a Cogna tem de cada uma delas? A Cogna tem, pelo menos, 50% mais 1 de ações ordinárias de cada uma dessas 4 empresas. Beleza? Outro exemplo, né, a Itaúsa, que eu citei, né, então Itaúsa, que é uma grande empresa aí, né, de participações, né, deixa eu voltar aqui para ela, vamos lá, a Itaúsa, né, aqui, ó, então olha as empresas, as quais, ali, as empresas do conglomerado, né, então a Itaúsa, ela é dona, né, ela é uma holding, ela é uma controladora, que investe em empresas atuantes em diversas áreas. Então, quais são as principais ali empresas, né, desse setor? Então, no setor industrial, você tem ali a Duratex, que é dona daquela marca, por exemplo, Deca, de vasos sanitários, né, e tal, uma marca realmente muito famosa. A Alpargatas, todos vocês conhecem muito bem, tá? Talvez não por esse nome, mas pelo nome do principal produto das Alpargatas, né, o principal produto das Alpargatas são as Havaianas, né? Então, um produto aí renomado nacionalmente. Então, para você ver, a Itaúsa é dona da Alpargatas, que é, né, a marca que detém ali a Havaianas, né? NTS e Itautec, né, na parte de logística e na parte aqui de tecnologia. No setor financeiro, né, a Itaúsa é dona do Itaú Unibanco e também o Itaú BBA, que é o banco de investimentos do Itaú Unibanco. Na área cultural e socioambiental, eles estão ali no Instituto Alpargatas, Itaú Cultural, Fundação Itaú Social e Itaú Sustentabilidade. Perceba que já são marcas das empresas que eles controlam, né? Então, como é que funciona? A Itaúsa, ela é a controladora. Essas empresas são as suas controladas. São as suas controladas, ok? Então, é assim que funciona essa situação ali da empresa, né? Olha aqui, ó, toda empresa que está listada na Bolsa, né, ela tem uma aba muito grande de governança corporativa. Ó.
daquela número 5. Então, a importância de uma empresa ser transparente, a importância de uma empresa prestar informações ali para o mercado que são extremamente relevantes. Ó. Da mesma forma, se a gente for na Cogna aqui também e vir aqui em relações com os investidores, vocês vão ver que possivelmente também a Cogna ela vai ter ali uma aba muito grande só para falar realmente ali, né, dessa importância da governança corporativa, né, dessa importância ali né, desse relacionamento ali com os investidores. Né? No momento atual, na página da Cogna, né, ela está muito relevante ali no sentido do quarto trimestre, né? O resultado da Cogna foi divulgado na semana passada, então tudo ainda remete a ele, beleza? Maíra principalmente aí, os demais que às vezes tinham alguma dúvida nisso, pergunta. Agora já ficou mais claro, deu para entender melhor, dando, né, mostrando esses exemplos, ficou de boa? Beleza, show de bola então. Vou dar mais 6 minutinhos aí para vocês adiantarem o trabalho. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. Nos 10 minutos ali finais eu faço as considerações aí finais para a gente encerrar o nosso momento hoje.
Pessoal, vamos lá. Então, considerações finais. Primeiro, pergunto a vocês aí, dentro do que vocês conseguiram adiantar, foi tranquilo? Estão conseguindo fazer? Eu lembro que alguém me perguntou alguma coisa da número 1. Isso aqui, na número 1, foi a Natália, um pouco antes. Deu para perceber o erro lá? Quer dizer, deu para perceber o erro lá de 3 das 4 assertivas da número 1. Foi tranquilo? Ficaram com muitas dúvidas? Me deem primeiro esse feedback aí para vocês que começaram a tentar fazer aí. Eu sei que não deu tempo de fazer tudo, mas nesse adiantamento aí que vocês fizeram, muitas dúvidas ou mais para o lado positivo ali, estão conseguindo ir lidando ali? As fechadas foi mais fácil, né? As abertas elas exigem, querendo ou não, um quê ali de realmente mesmo ali de criatividade, né? Então elas realmente têm um grau de dificuldade maior. Né? As fechadas foi de boa? Não, bom. Quem fez aí as 3 fechadas, quer tentar coloca a resposta aí para mim no chat aí, o que vocês marcaram, só para eu ver o aproveitamento de vocês. Eu abro o Word aqui, vou abrir o Word paralelamente aqui, não vou projetá-lo na tela, só para eu fazer aqui rapidamente para eu ver quais são as fechadas. Se alguém quiser tentar aí, escreve o gabarito aí para mim, não tem problema errar não. Vamos lá. Isso, já tem gente que já prefere as abertas, faz parte. Lucas, eu acabo preferindo sempre questão aberta. Eu sempre mandei mal em fechada e mandava melhor nas abertas. Mas a gente sabe que isso varia. Né? Tem gente que é bom demais em questão fechada. Né? Vamos lá então. Quer ver? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Tá? Então, o que vocês colocaram aí, 1D e 2B, certíssimo. Certíssimo. Deixa eu ver a 3 aqui. Perfeito, a 3 também, certíssimo, 100% aí, ó, você é boa de fechada mesmo, né, gabaritou, 100%, certíssimas as 3 aí, né, as 3 letras aí, as 3 opções ali que você marcou em cada uma das respostas ali, 100%, bom demais, que bom que dá para perceber que vocês estão pegando ali, então, o fio da meada aí da coisa, isso é ótimo. Para o nosso próximo encontro, a gente vai seguir nessa ponte que eu estou fazendo entre a macro e a microeconomia. Então, já vou trabalhar com vocês um pouco mais, de modo mais exaustivo ali, essa parte da composição empresarial. Eu volto dela, ela vai ser meu ponto de partida. A gente fala um pouquinho aí dessas obrigações que as empresas têm quando são empresas públicas, né? O que elas têm que prestar para o mercado, o que está em legislação ali, o que consta na lei das SAs. E aí a gente já abre a porta, e aí eu já adianto a vocês, acabando esses trabalhos aí, essa primeira etapa, né, essa parcial 1, eu já começo a pensar com vocês em parcial 2, ela vale mais, sim, eu sei que ela vale mais, exatamente por isso que nós vamos sair, todo mundo aqui, né, com um negócio na área jurídica ali montadinho, né, um plano de negócios prontinho ali para um escritório ou para qualquer outro tipo de empresa que verse com a área jurídica ali, com a área que é o que tudo indica vai ser o futuro de vocês. Então eu vou explorar isso muito com vocês a partir já do próximo encontro. A gente vai começar, vai ser um trabalho que vai representar a parcial 2 toda, então assim, né, ele é bem extenso, ele tem um dinamismo ali maior, e esse trabalho ele vai ser feito em várias etapas. Então nós vamos começá-lo na aula que vem, vamos seguindo ali, cada dia fazendo um pouco, cada dia aumentando ali um pouquinho, mas de modo a entregar para vocês algo muito bacana, vocês saírem dessa aula de economia aí, mesmo que seja no terceiro período, mas já saírem com um plano de negócios pronto, de um escritório que vocês podem vir implementar ou não no futuro aí, quem sabe, torço para que sim, torço para que sejamos colegas aí, empreendedores aí nesse sentido. Beleza? Eu agradeço novamente a presença de todos vocês aí, mais uma vez, obrigado pela paciência, obrigado aí pelo apoio. Eu vou encerrar a gravação para a galera do YouTube lá pegar, a galera que não conseguiu participar desse momento e está assistindo no YouTube, o trabalho é isso então, né? Você tem até a aula que vem, até a quarta-feira que vem, para me entregar, assim como foi o último, a gente vai seguir nessa linha por enquanto, esses trabalhos mais, né, mais introdutórios ali, mais básicos. Então, obstante ali a gente souber informações sobre as provas de vocês, a gente sabe que em breve aí a Croton, né,
controlada da Cogna, né? A Croton ela deve soltar alguma informação, soltando o coordenador, eu também já faço contato com vocês ali para tentar detalhar isso o quanto antes. Novamente, obrigado aí, fiquem bem, né? Vamos torcer aí para que tudo, né, o que nós estamos vivendo ali passe, né, o mais brevemente possível e a gente saia dessa realmente muito melhor. Um abraço para vocês aí, até quarta que vem. Fui.